A Bíblia, ela é um livro imenso. Você que já leu ela toda sabe que a gente não lê todo um dia. E esse livro imenso é cheio de profecias. Inclusive, você já deve ter percebido que boa parte das profecias que a Bíblia descreve, elas já se cumpriram. Você já reparou isso? Quantas e quantas profecias da Bíblia já aconteceram, já se cumpriram. Eu acredito que se você tomar a sua Bíblia na mão, você vai ter um pedação assim de coisas que já aconteceram e um pedacinho assim de coisas que não aconteceram ainda. E sabe, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas antes desse pedação de coisas que já aconteceu se cumprir, tinha muita gente que duvidava. Tinha muita gente que ficava, não sei se vai ser bem assim, não sei se isso vai acontecer, não sei se é desse jeito. Inclusive, a respeito de Jesus. Você pega, por exemplo, o profeta Isaías, e quando você olha a maneira como ele fala, parece que ele estava do lado de Maria, quando tudo aconteceu. Ou do lado de Jesus, na hora que ele estava sendo crucificado. Isaías descreve cada coisa que aconteceu com Jesus detalhadamente, vírgula por vírgula. Ele descreve todo o ministério de Jesus. Acontece que tem um detalhe: Isaías viveu mais de 700 anos antes de Jesus. E tudo aquilo que Isaías escreveu foi de forma profética, foi profecia. Amém? E eu quero perguntar para você se alguém aqui acredita em profecia. Alguém aqui acredita? Bom, agora que você levantou a mão, a coisa ficou séria do teu lado. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Inclusive, falando em profecia, você acredita que o que a Bíblia descreve a respeito da Arca de Noé é verdade? Você acredita? Quem é que acredita? Amém. Um pouco menos de mão levantou agora. Vou te dar mais uma chance. Você acredita que a história da Arca de Noé é real? Aconteceu? Amém. Ela não somente aconteceu, como antes de acontecer, ela foi profetizada. Ela foi profetizada que aconteceria e aconteceu. Pois bem, se a Arca de Noé é algo real, se a Arca de Noé é algo que aconteceu, e se a Arca de Noé ela teve profecias falando que ela aconteceria, preste atenção no que diz Mateus capítulo 24, versículos 37 até o 41. Mateus 24, 37 até o 41, onde vai nos dizer assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, diga nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Você acabou de dizer que acredita em profecia. Você acabou de dizer que crê que a história da Arca de Noé, ela é real, ela aconteceu, amém? Amém. E aqui Jesus faz um link. E Jesus diz que haverá um tempo, haverá um momento, haverá um acontecimento da parte de Deus, que ele será semelhante ao que aconteceu em relação à Arca de Noé. Olha bem, a Arca de Noé foi profetizada, a Arca de Noé aconteceu. Agora vem Jesus Cristo e profetiza. Sabe o que aconteceu com a Arca? Vai acontecer uma coisa semelhante agora. E já aconteceu? Não. Se não aconteceu, significa que e pode ser contigo. E pode ser agora. Diga para a pessoa do lado assim: pode ser contigo. E pode ser agora. Então nós precisamos, se Jesus diz
que uma coisa parecida com a Arca de Noé vai acontecer nos nossos dias, nós temos que voltar lá para ver o que aconteceu na Arca de Noé. Por isso o título da mensagem de hoje é A Arca de Jesus. Pastor, a Arca de Noé, não de Jesus. Não, a Arca, essa que eu vou falar é a Arca de Jesus. Você vai descobrir que Jesus também tem uma arca, não é só o Noé. Amém? Vamos lá. Vamos olhar para a Arca de Noé e tentar entender ela. Você já identificou de que fenômeno Jesus estava falando? Quando ele compara que vai acontecer uma coisa parecida com a Arca de Noé? Quem quer chutar? Arrebatamento. Estava falando do arrebatamento. Porque, basicamente, assim como um dia aquela chuvarada veio e só quem estava lá dentro foi salvo, vai vir o arrebatamento. E alguns subirão e outros ficarão para trás. Essa cena é muito forte. Essa cena é muito forte. Dois homens estarão, vamos contextualizar para o dia de hoje? Um vai estar dirigindo o Uber, o outro vai estar de carona. De carona não, porque ele te paga, né? E aí, vai o carona ou o motorista? O outro fica, já pensou? Dois deitados na cama, olha para a cara da tua mulher, olha a cara do teu marido, já pensou, um sobe e o outro não. Essa hora que você dizer assim, eu acho que quem subia seria eu. Boa, Júlio. O Júlio disse assim, subiu os dois, ué. Queridos, se você duvida que isso vai acontecer, você tem que duvidar que a Arca de Noé aconteceu. Se você duvida que isso vai acontecer, você tem que duvidar das profecias de Isaías que falavam da vida de Jesus. Se você duvida que isso vai acontecer, você tem que duvidar de tudo, porque isso aqui foi Jesus que falou. E sim, vai ter um dia em que uns vão desaparecer e outros não. Ou você acredita nisso, ou você está duvidando da Bíblia como um todo, porque isso é palavra de Jesus Cristo. E você subiria se fosse hoje? E você subiria se fosse agora? Nos dias de Noé, nos dias que antecederam o arrebatamento, a Bíblia nos fala, e ela diz em Gênesis capítulo 6, Gênesis 6, versículos 13 e 14, eu acredito que a maioria vai estar aqui no telão. Gênesis 6, 13 e 14 diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vida em comprimento e revista com piche por dentro e por fora. Deus viu que o gênero humano estava por deveras corrompido, a humanidade tinha se tornado má demais, terrível, e só tinha um que prestava. Você imagina que a população inteira só tinha um que prestava. A coisa estava feia. E aí Deus diz: eu vou acabar com todo mundo, mas vou salvar você. E por causa de você, vou salvar a tua família também. E aí Deus inaugura a primeira igreja parede preta da história, né? Ele diz: faz a arca e depois pinta de piche por dentro e por fora. Ficou toda preta. Ele deveria, diz aqui, revista com piche por dentro e por fora. Deus dá uma direção para Noé de que viria um grande dilúvio e que só haveria vida aonde? Dentro da arca. O único lugar onde haveria vida seria dentro da arca. Vai guardando essas informações, porque Jesus disse que o que vai acontecer é parecido. O único lugar onde haveria vida seria dentro da arca. E Deus dá instruções muito claras de como a arca deveria ser construída. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Quando você escuta isso, qual seria a arca de Jesus nos dias de hoje? Vamos comigo. Dentro da arca era um lugar que tinha vida. Dentro da arca era um lugar que fugiria de toda aquela tribulação do lado de fora. Dentro da arca era um lugar onde eles sobreviveriam. Qual é a arca de hoje? Igreja. A igreja de Jesus. Porque o arrebatamento é um evento para quem? Para a igreja.
E assim como Noé, quando recebeu aquele chamado, ele decidiu se dedicar com veemência, com todas as suas forças, ele decidiu dedicar a sua vida ao quê? Construir a arca. Porque ele sabia o quê? Se ele não fizesse serviço direito, ia ficar brecha. E se ficasse brecha, ia entrar água. E se entrasse água, acabou-se a humanidade. Ele dedicou a vida dele a construir. E enquanto Noé construía, caçoavam da cara dele. Noé, seu trouxa, você está perdendo a sua juventude investindo nisso. Ô Noé, seu bobão, você podia estar fazendo tanta outra coisa, mas você está perdendo tempo fazendo um barco longe do mar. Não, mas vai cair água do céu. O que é isso, cair água do céu? Naquele tempo não tinha chovido ainda. Até descobriram, ele fala que se arrebentaram as fontes de baixo, né? Descobriram que tem um outro oceano debaixo da terra aí, cheio. Dá uma gugada nisso aí para você ver. O novo oceano. Você vai achar um monte de coisa legal. E aí se abrem as fontes de baixo, começa a chover de cima. É aquela loucura. E aquelas mesmas pessoas que riram da cara de Noé, que ele estava perdendo a vida fazendo a arca, agora estão lá se afogando. A arca foi o projeto de vida de Noé. Noé e os filhos dele deram a vida naquilo. Enquanto outros talvez estavam fazendo casas lindas e maravilhosas, enquanto outros talvez estavam fazendo grandes refeições, enquanto outros talvez estavam fazendo grandes viagens, Noé e sua família estavam dedicados em trabalhar na arca. Porque a arca dá trabalho. Pegou essa? Esse negócio de arca dá trabalho. Esse negócio de igreja dá trabalho. Esse negócio de preparar um lugar e deixar ele sem brecha dá trabalho. Porque Noé não estava preocupado com o pretume das mãos dele de passar piche na arca. Noé estava preocupado que não tivesse brecha que entrasse e matasse quem estava lá dentro. E assim somos nós, queridos. Somos chamados a edificar a igreja do Senhor Jesus. E talvez as pessoas vão olhar para você, vão rir na sua cara e dizer assim: você está investindo nisso? Você está perdendo tempo com isso? Você está dedicando a sua energia, a sua força, seu recurso nisso? Que bobagem! Para que a gente nem sabe direito se existe céu ou não? Essa história de arrebatamento é bobagem, rindo de você. E rindo da sua cara. Mas um dia aqueles que riram do Noé bateram na porta da arca. E a arca já estava fechada. Você está entendendo? Quando que Noé viu o cumprimento da profecia? Quando não tinha mais tempo para os outros. Quando os outros verão que o arrebatamento é real? Quando já tiver acontecido. Para você basta o quê? Crer. Se você fosse Noé, você soubesse que qualquer um do lado de fora ia morrer, você ia ou não ia fazer da arca o projeto da sua vida? Se você soubesse que se você deixasse um furinho na arca, teus filhos iam morrer por causa daquele furinho, você ia ou não ia trabalhar direito pela arca? Você ia trabalhar, não ia? Meus queridos, a igreja é a arca do Senhor nesses dias. E o que você está construindo nessa arca não é só por você, é pelos teus filhos também. Quando você trabalha para que a igreja de Jesus se torne um ambiente melhor, é por você, sim, é por você. Mas é também por todas as pessoas que você ama. Porque você quer elas do lado de dentro quando a porta se fechar. E tem um detalhe. O Noé nunca fechou a porta da arca. Deus fechou. Quando chegou a hora, Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé. Não foi Noé que decidiu. Quando veio o dilúvio? Quando a arca estava pronta. Quando que a porta fechou? Quando Deus quis fechar. Amém? A arca, ela não seria um agradável espaço de convivência. Ela seria um veículo de sobrevivência. A arca não era um agradável espaço de convivência, meu amigo. Porque lá estava assim o Noé com a sua esposa, mas tinha o filho e tinha as mulheres dos filhos. Aquelas mulheres estavam respectivamente com o seu sogro e com a sua sogra embarcados. E aquela folia de família. Noé, a mulher, os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. Várias relações familiares. E uma bicharada. Uma bicharada. Provavelmente eles tinham que alimentar aquela bicharada.
Provavelmente eles tinham que limpar a sujeirinha. A arca estava cheia de alimento, porque, como eu disse, ela não era um espaço de convivência, ela era um veículo de sobrevivência. Então a arca não era um lugar feito para se viver bem, ela era um lugar feito para não morrer. Pegou? A arca não era um lugar feito para ser legalzinho e para se viver bem, a arca era um lugar feito para não morrer. A arca não era um destino final, a arca era um lugar de passagem. Você achou que ia viver para sempre na igreja? Não. A igreja é o teu veículo de sobrevivência. Aqui dentro tem comida, aqui dentro tem alimento, e aqui dentro tem os irmãos, as mulheres dos irmãos. Meu Deus! Uma bicharada que faz cocô. Aqui dentro às vezes não é fácil. Tem que alimentar, tem que trabalhar, tem que limpar, tem que betumar. Viver igreja muitas vezes não é fácil. Mas do lado de fora, eles enxergavam só cadáveres boiando. Não é fácil, mas é vital. Na arca tinha muito trabalho para ser feito, e talvez não tinha espaço para lazer, mas lá dentro tinha tudo o que era necessário para sobreviver. E nesse tempo de convertido, nesse tempo de pastor, nesse tempo de conhecendo diversas igrejas, diversas realidades de igreja, muda as placas, mas os problemas são tão parecidos. Eu já vi tanta coisa parecida. Porque onde bota um ser humano, né? Ah, meu irmão, mas essa arca chamada igreja é o veículo que o Senhor vai usar para finalmente nos libertar de nós mesmos, nos levar para um lugar onde não há mais choro, onde não há mais tristeza, e onde a gente não briga mais, onde não tem mais confusão, para um lugar de paz. Amém? As pessoas foram pegas de surpresa. Para aquelas pessoas foi como um ladrão que chega sem avisar. Jesus fala disso, né? Para aquelas pessoas, que isso? Água brotando do chão, dilúvio, socorro, socorro. Para elas foi surpresa. Mas foi surpresa para todo mundo? Para Noé não foi surpresa. Em Gênesis 7:4 diz assim: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos. Era surpresa para quem? Para quem não cria. Para quem acreditava, foi avisado. Noé foi avisado. Noé, pronta a arca? Pronto. Beleza, Noé. Seguinte, falta 7 dias e vai começar o dilúvio. Ok, Noé? Ok, Deus. Eu acredito que deve ter sido os 7 dias mais terríveis do Noé. Acho que ele botou um banquinho perto da porta e ficava lá. Ei! Filho, onde você está indo? Pai, eu tenho que ir no matinho ali, né? Naquela época acho que não existia banheiro. Tem que ir no matinho, pai. Não. Faz aqui dentro e joga de balde para fora. Porque vai que você se perde, vai que acontece alguma coisa, a porta fecha e você fica lá de fora. Pode entrar, faz um piniquinho. Volta aí. Aí não é sentadinho lá, só cuidando na porta da arca, né? Ei, onde você vai? A esposa de um dos filhos. Eu preciso tomar um ar. Tua esposa me chamou para conversar ali. Eu preciso tomar um ar. Não, pode entrar, senão meu filho vai ficar viúvo. Pode entrar. Não, mas é só um pouquinho já. Não, estamos uns 7 dias antes da chuva começar. Você entende? Porque Noé sabia que se um daqueles ali ficasse lá de fora, era morte na certa. Você está entendendo? E o que nós fazemos quando nós vemos um irmão sair pela porta? Está entendendo? O que nós fazemos quando nós vemos um irmãozinho saindo pela porta? Dizer, não, aqui está uma bicharada. Está uma confusão essa bicharada. Deixa eu sair um pouquinho, se parecer a cabeça. O que nós fazemos? Porque você sabe que nós estamos nos últimos dias. Peguei o Uber hoje, um camarada lá até estava com... Digamos que não era alguém que pensa como a gente. E
Daqui a pouco ele disse assim: olha, eu vou te dizer, o fim dos tempos está bem perto. Porque eu olhei para ele assim, fiquei pensando, se até ele está dizendo isso. Como nós agimos quando alguém sai porta fora? Eu não estou falando do prédio fisicamente, você entende, da igreja. Deve ter sido os dias mais desesperadores da vida de Noé. Nós sabemos que está perto. Nós sabemos que é tempo de vigiar. Nós sabemos que é tempo de cuidar uns dos outros, para que ninguém saia de dentro. Porque quando a porta fechar, meu irmão, não vai ser eu que vou fechar a porta. É Deus que vai fechar a porta. Jesus. Sabe? E quando a porta fecha, a tribulação começa do lado de fora. Água para tudo que é lado, gente morrendo, gente se afogando. E da tribulação só tem um jeito de sair: morto. Não tem outro jeito, não tem outra saída. E eu preciso anunciar essa mensagem para vocês, porque eu sei e porque a Bíblia diz que nós deveríamos anunciar isso. Quando eu chegar lá em cima, eu quero ver todos vocês. Eu não quero dar por falta de qualquer um de vocês quando nós chegarmos lá. Nós estamos na iminência desse grande cataclismo que é o arrebatamento. E a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estivermos vivos seremos juntamente arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Você acredita? Amém? Glória a Deus. E diz também em 2 Tessalonicenses 2, 3 e depois 6 e 7: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. E agora vocês sabem o que está detendo, para que seja revelado o seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Sabe por que ainda não se manifestou o anticristo? Porque ainda está o Espírito Santo na terra. E aonde está o Espírito Santo na terra? O Evangelho que o salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o penhor da nossa herança, até a redenção que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. Qual é a garantia? E assim como zombaram de Noé, às vezes zombam da gente, às vezes riem da gente, mas um dia vão olhar para trás e ver que estávamos certos. Noé perdeu a vida do ponto de vista deles. Noé perdeu a vida do ponto de vista deles, mas eles perderam a vida de qualquer ponto de vista que seja. Do ponto de vista deles, Noé perdeu seus anos, perdeu sua juventude, perdeu seu dinheiro, mas quem perdeu foi eles. Perderam tudo. Meu querido, assim como Noé teve seriedade em construir a arca, porque ele sabia que disso dependia a vida dele e dos seus filhos, assim nós temos que ter seriedade em edificar a igreja de Jesus, tornar a igreja de Jesus um lugar melhor. Você tem tantos dons, você tem tantos talentos, você tem tantas qualidades. Talvez você não sabe passar piche nas paredes, mas talvez você sabe cortar madeira. Com certeza alguma coisa pela igreja de Jesus você pode fazer, porque disso depende sua vida e depende a vida dos seus filhos. A igreja de Jesus é a arca de Jesus nos últimos dias. Amém? Nós precisamos nos dedicar com afinco a isso. Nós precisamos trabalhar por isso. Nós precisamos dar as nossas vidas nesse projeto. Porque da mesma forma que a arca, a igreja não é um espaço de convivência, é um veículo de sobrevivência. Diga para a pessoa do seu lado assim: a igreja não é espaço de convivência, é veículo de sobrevivência. Ela é feita não para ser legalzinha, ela é feita para manter a gente vivo. Amém? Ela não é um lugar legalzinho, é um veículo de resgate. Aleluia. Então não importa quanto seja completo estar aqui, lá fora existe morte. Nós vamos nos esforçar por betumar essas paredes para que não haja nenhuma brecha. Amém? Não haja nenhuma brecha.
que muitas vezes as pessoas fazem é que quando elas veem uma brecha, elas ficam dizendo: olha, uma brecha! Olha! E chama outro para olhar. Olha! E chama outro para olhar. Olha! Mete nem que seja com a mão, tapa essa brecha. Amém? Mas eu tenho ficado feliz que nos últimos dias vários irmãos não somente perceberam coisas a melhorar, mas começaram a entender o que poderiam fazer para que isso melhorasse. Eu fico muito feliz por isso. Porque igreja é isso, é cada um de nós vendo o buraco e metendo a mão e tapando o buraco. Amém? Eu vi uma ilustração do pastor Silvano essa semana, e pegando só a ideia dele, mas era mais ou menos assim: e se você parasse de congregar hoje, algumas pessoas até pensam: será que a minha vida vai piorar? Será que vai dar tudo errado? E a ideia dele era mais o seguinte: se você parar de congregar hoje, talvez até o diabo se esforce para a tua vida ficar boa, para poder olhar para trás e dizer: viu, eu parei, não mudou nada, está tudo bem. E talvez ele se esforce para que todos os seus dias sejam bem legais, bem bons, para que você prospere, para que as coisas dê certo. Talvez ele trabalhe por isso, para que um dia você bata na porta e a porta não abra. Para que naquele dia você bata na porta e a porta não abra. Você entende? Que o objetivo do diabo não é fazer necessariamente você sofrer aqui, apesar de que ele gosta disso, mas é impedir você de ir para lá. Ele quer que você queime junto com ele. E o objetivo de Deus e da igreja não é te dar uma vida perfeita aqui, é te preparar para ir para lá. Embora entregar a vida para Jesus e congregar mude os nossos dias, esse não é o objetivo final de congregar. O objetivo principal de nos reunirmos como irmãos é porque esse aqui é o barcão que vai levar para o céu. Amém? Então não caia no engano do maligno. Aqui dentro existe vida. Aleluia. E se porventura essa pressa que estamos, essa sensação de que isso é tão iminente, se porventura ela estiver errada, perdemos alguma coisa por nos dedicar? Perdemos nada. Justo o contrário. Nós vamos ter garantido para as gerações futuras um ambiente sólido, onde eles possam crescer e avançar. Eu vou resumir para você, para não nos delongarmos, algumas coisas que a Bíblia ensina que nos colocam longe da arca. Algumas coisas que a Bíblia ensina que nos colocam longe de Deus e longe dos nossos irmãos, baseado em Apocalipse 21:8, 22:15, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Se você quiser rever tudo, eu vou depois colocar lá no missões.org, você pode rever toda a mensagem. Mas tudo que temos que fazer, que nem Noé, sentar na beira da porta e dizer: não sai, fazer de tudo. Agora, existem algumas atitudes e sentimentos que nos empurram para fora da arca, que nos atrapalham de estar em comunhão. Baseado nessas 3 listas: feitiçaria, qualquer tipo de envolvimento e manipulação do sobrenatural que não seja na relação com Deus, isso afasta você para fora da arca. Imoralidade. Moralidade é qualquer tipo de ação sexual, seja em pensamento, em ação, em palavra, que não seja algo realizado entre marido e sua esposa. Tudo isso é imoralidade. O que é entre marido e sua esposa é santidade, mas qualquer outra coisa fora disso é imoralidade. Seja praticado da pessoa com ela mesma, da pessoa com a internet, da pessoa com outra pessoa, se não for entre o marido e sua esposa, é imoralidade e empurra para fora da arca. Assassinato. Jesus também chegou até a dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Idolatria, qualquer coisa que está acima de Deus, qualquer coisa que você ama mais que a Deus. Mentira, não preciso nem explicar, muito fácil. Covardia, especialmente aquela de anunciar que crer em Cristo. O roubo, a avareza, a calúnia, a trapaça. Mas uma dessas listas, a de 1 Coríntios 6, ela conclui dizendo assim no versículo 11: assim foram alguns de vocês. Você pode dar glória a Deus por isso? Assim
foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no nosso Deus. Como eu já disse outra vez, a igreja é o lugar dos ex. Sabe essa lista aqui de cima? A igreja é o lugar do ex-feiticeiro, do ex-imoral, do ex-assassino, do ex-idólatra, do ex-mentiroso, do ex-covarde, do ex-ladrão, do ex-avarento, do ex-caluniador, do ex-trapaceiro. Amém? Amém. É o do ex. Porque como fazemos para entrar na arca? Recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependendo de todas essas coisas. E quando nós fazemos isso, Ele entra dentro de nós e Ele pulsa por voltar para a sua casa, Ele pulsa por voltar à eternidade. Porque na verdade, verdade mesmo, só tem um pecado que conduz ao inferno, que nos leva para fora da arca, que é o pecado de não crer em Cristo. João 16, 8, 9. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque não creem em mim. Se você não crê em Jesus, você está fora da arca. Se você confessa, se arrepende, crê em Jesus, você está dentro. Porque quem crê em Jesus de verdade, dá passos cada vez mais na direção de abandonar todas essas outras práticas. Amém? Permaneça na arca. Pastor, como eu permaneço na arca? Relacionamento com o Espírito Santo, santidade, congregar, oração. Está junto, venha, não saia da arca. Não saia da arca hoje. Meu querido, às vezes fede, às vezes incomoda, às vezes dá trabalho. Meu irmão, mas não saia da arca, porque ela vai subir. E quem decide a hora de fechar a porta não sou eu. Amém? Diz em Atos 16, 30 e 31. Então levou para fora e perguntou: Senhores, o que eu devo para fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quero convidar o Ministério de Louvor para me ajudar. E convido você a ficar de pé, para que nada lhe distraia. E, se possível, feche os seus olhos, porque eu quero convidar você a essa reflexão. Essa é a era do Espírito. Essa é a era da igreja. E nós estamos construindo a arca, meu querido. Nós estamos construindo a arca. A salvação da humanidade não está numa nave que vai voar para Marte. A salvação da humanidade não está em encontrar um outro planeta, uma outra lua que dê condições de vida. A salvação da humanidade está em sermos igreja e sermos arrebatados até o céu. Vão rir até o final da igreja, vão rir até o final dos crentes. Eles riram até o final de Noé, mas no final eles não riam mais porque eles estavam afogados. Vão rir. Mas nós vamos alargar a porta, nós vamos deixar a porta bem aberta, nós vamos anunciar para todo mundo: vem, 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 vem. E nós vamos trabalhar para que essa arca seja um lugar onde os nossos filhos, nossos netos, ou hoje nós apenas, sejamos arrebatados. Vamos betumar essas paredes para que não hajam brechas. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O dia está se aproximando. O dia da volta de Jesus está mais próximo do que nunca. O momento do arrebatamento está mais próximo do que já esteve em qualquer outro momento da história. E aqui a palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos exortar um ao outro, quanto mais vem que o dia se aproxima. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros. Do lado de fora tudo morreria, e que da execução correta daquela obra dependia a vida da humanidade. Noé dedicou a vida dele a isso. Me diga uma coisa, meu querido: o que pode existir mais importante do que a igreja de Jesus nessa terra? Talvez você diga Jesus, porque é disso que depende a história da humanidade. É esse o grande desfecho da história da humanidade.
E ele se conclui com o povo sendo assunto ao céu. Você está pronto para subir? Ou alguns pecados dessa lista que eu citei têm atrapalhado a sua vida? Você está pronto a subir? Ei, teus filhos estão prontos para subir? Teus pais estão prontos para subir? Teus amigos, as pessoas que são importantes, as pessoas que você ama, elas já estão dentro da arca? As pessoas que você gosta? Ou um dia você vai olhar pela janelinha e vai ver essas pessoas se afogando? Você entende a seriedade? Você consegue ver a seriedade que é, a importância que é nós taparmos as brechas dessa arca, a importância que é sujarmos as mãos desse betume, independente se rirem da gente, independente se acharem que estamos desperdiçando, independente se forem desconfortáveis os banquinhos, porque a igreja, ela não é um lugar legalzinho de se viver, ela é um veículo de sobrevivência, de resgate. A igreja não é um fim em si mesmo, ela é apenas um instrumento que nos conduz à finalidade. Queria que você refletisse na sua relação com a igreja. Quanto você tem somado na igreja de Jesus? Quanto você tem sido relevante para a igreja de Jesus? Quanto você tem se dedicado nesse projeto? Ou você é simplesmente daqueles que vê a água entrando e diz: ó, tem água entrando. Essa é a hora de nós sermos um corpo. Essa é a hora de você refletir como você é quando você vê alguém saindo porta fora. Você sabe que são os últimos dias, você vê saindo, e você sabe que talvez se ela sair não vai mais voltar. Qual a sua atitude? Nós não podemos perder ninguém. Ore a Deus agora, ore a Deus, ore a Deus. Ore a Deus e clame pela sua igreja. Levante a sua voz e clame pela sua igreja. A igreja de Jesus, sim, ela está em vários lugares, várias denominações. Acontece que você está plantado nessa parte da igreja chamada Fonte Church Caxias do Sul. Então abra a sua boca agora e clame pela Fonte Church Caxias do Sul e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento do Senhor para fazer alguma coisa por essa igreja, para que mais vidas venham, e para as que vierem não saiam, e para que ninguém se perca, e para que esse lugar se torne agradável. Comece a orar, levante a sua voz, clame, repreenda tudo aquilo que você vê de errado, e clame por tudo aquilo que você vê de virtude, seja na sua vida, seja na igreja. É tempo de avivamento, é tempo de despertamento. Ei, queridos, ser igreja é o chamado da tua vida. Ser igreja é o chamado da tua vida. Ser corpo de Cristo, trabalhar na construção dessa arca, esse é o teu chamado. Olha o potencial do que nós temos para ser em Cristo, meu querido. E se você está aqui, é porque isso também passa pelas tuas mãos. Olha, Senhor, olhe por essa igreja, olhe pela sua vida, olhe porque o arrebatamento está chegando, olhe. Você que de alguma forma está arrependido, ou está repensando a sua forma de viver a igreja, vem até aqui na frente, vem cá, corre aqui. Você que quer dizer assim: eu quero dedicar minha vida nesse projeto chamado Igreja de Jesus, eu quero amar ao Senhor, eu quero me dedicar nisso, corre aqui. Você que precisa hoje reativar a sua paixão pela Igreja de Jesus, venha cá, vem aqui na frente, se ajoelhe, se rasgue, dizendo: Senhor, eu quero dar a minha vida nesse projeto, ainda que riam, ainda que debochem, eu quero me dedicar à igreja do Senhor. Vem cá, venha e rasgue-se diante do Senhor.